Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje teremos o imenso prazer de receber a professora doutora lá pelo UNB, professora Marisete Safons. Hoje vamos falar sobre o envelhecer, como que é o processo do envelhecimento. Sejam bem-vindos. A professora Marisete Safons, ela é profissional de educação física, doutora em ciências de saúde, com o tema exercício físico para idosos, e é professora da UNB e coordenadora do grupo de estudos e pesquisas sobre atividade física para os idosos, o GEPAF. Vamos nessa, vamos deixá-la entrar. Aí está a professora Marisete, vamos chamá-la para começar a nossa live. Só aguardando. Olá, Marisete, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Estou muito feliz em tê-la aqui, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre esse seu estudo de vários anos, que é o envelhecer. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Marisete, eu estava aqui falando, te apresentando, falando que você tem o GEPAF, a coordenadora do GEPAF, e o GEPAF já tem 23 anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse processo do envelhecimento que você acompanha a cada dia, você sempre está acompanhando aí durante toda a sua trajetória. Bom, o GEPAF é um grupo de estudos, na verdade, um grupo de estudos e pesquisas sobre exercício físico para idosos. E ele é da Faculdade de Educação Física, né, da Universidade de Brasília. Então, é um grupo de estudos que tem como objetivo estudar os efeitos do exercício físico na saúde das pessoas, na vida das pessoas como um todo, né? A gente começou em... Desculpa. Perdão. Não, perdão, pode falar. Nós começamos o grupo de estudos, o programa de exercícios físicos para idosos começou em 1997, o grupo de estudos em 1999, então a gente tem uma história aí de programa de exercício físico para idosos, né? Quando comecei esse programa na Universidade de Brasília, meus cabelos eram castanhos. E é isso que eu estava falando aqui para eles, que com esse GEPAF, você está na UNB, eu nem te perguntei quantos anos você está na UNB, mas eu sei que tem muito tempo que você já é professora da UNB, e sempre estudando exercício físico e com essa linha junto com os idosos. E aí eu queria saber de um especialista que você falasse um pouco para a gente sobre esse processo de envelhecimento segundo a sua ótica, assim, o que acontece no nosso organismo, de forma bem sucinta, lógico, mas o que acontece no nosso organismo com esse envelhecer. Certo. Esse programa, na verdade, ele já está com... Eu estou há 25 anos na UNB, esse programa tem 23 anos, só para contextualizar. Quando a gente fala em envelhecimento, ainda tem muitos estigmas com relação ao envelhecimento, né? Ao processo de envelhecimento, né? O que é o envelhecimento? Então, existem uma série de teorias que tentam explicar o envelhecimento no organismo, né? Em vários sentidos. Quando a gente fala no organismo, a gente fala no indivíduo, e o indivíduo ele não é só físico, né? Ele é também mental, espiritual. Então, a pergunta é, né, o que você pensa quando né, o que te motiva, por exemplo, a entrar numa live sobre envelhecimento, né? O que é o envelhecer para cada um de nós, né? Quais são as palavras que lhe vêm quando você fala em envelhecimento? Eu costumo fazer um exercício com os meus alunos da graduação e da pós-graduação, para que eles tentem conceituar envelhecimento.
ou que tentem dizer algumas palavras que se relacionem de alguma forma com o processo de envelhecimento. Então aí vem várias coisas, né? Porque cada pessoa dá um sentido, dá um significado para o processo, para o envelhecimento. Eu costumo chamar, e muitos autores se referem ao envelhecimento como um processo contínuo, né? Então, eu diria que é um processo contínuo da experimentação do tempo, do passar do tempo, né? Porque envelhecer é passar o tempo. Você só não vai envelhecer se você morrer antes desse momento, né? De envelhecer, né? E esse passar do tempo a gente quase que não percebe, né? Você não fica contando o tempo, quanto tempo de vida, quanto tempo, né? Eu vi agora no Instagram do Longevitar que você colocou o ano desde 2008, parece, né? Que você conseguiu. Então, a gente vê muito isso em bares também, né? Desde 1900 e não sei quando. Que para algumas coisas esse tempo passado agrega muito valor, não é? Agrega muita experiência, né? Um estudo fundado em 2008, um grupo de estudos com 23 anos, né? Um professor numa universidade há 25 anos, isso de certa forma agrega muito valor, né? Mas quando a gente se refere a envelhecimento humano, às vezes a gente não enxerga esse valor nas pessoas, não é? Então, o envelhecimento ele é um processo da experimentação do tempo. E o que a gente pensa sobre isso, né? Será que nós nos preparamos para esse momento, né, de envelhecer? Estamos preparados para esse momento de envelhecer, né? Pessoas com 20 e poucos anos pensam nesse momento, né? Eu conheci Rafael, né, bem novinho lá na faculdade. Eu entrei na faculdade há 25 anos atrás, quase que com... Não, quase não. Eu vou fazer 60 anos, né? Então entrei bastante jovem. Esse ano agora, 2021, eu faço 60 anos. E não percebi o tempo passar, né? Cada vez que eu entro na universidade é como se fosse meu primeiro dia, né? A felicidade é tanta que é como se fosse no primeiro dia. Então a gente não percebe o tempo passar, mas o tempo está passando silenciosamente por nós, no nosso organismo, na nossa saúde, né? E nós, como que a gente percebe o envelhecimento? Nós temos uma série de sinais ao longo da nossa vida sobre o envelhecimento, não é? Por exemplo, nos próprios indivíduos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, né? Nós vemos isso nas pessoas. Será que nós aprendemos, através do outro, a envelhecer? Essa é uma questão. Os sinais estão aí, os sinais estão... Para os jovens, os sinais estão nos outros, não é? E eu comecei muito jovem a trabalhar com idosos. Quando eu entrei na universidade, não havia, na época, nenhum programa de exercício físico para idosos na Faculdade de Educação Física. E aí, a universidade tem esse nome de universo, de milhões de possibilidades, mas, na verdade, na universidade está cada um no seu quadrado. E eu precisava achar um quadrado para mim na universidade e acabei... Sempre trabalhei com pessoas adultas, nunca trabalhei com criança, apesar de gostar muito de trabalhar de criança, mas não desenvolvi essa habilidade de trabalho com crianças. E como eu gostava de trabalhar com adultos, eu comecei a trabalhar com idosos, e porque também não havia nada. Então eu aprendi muito com os idosos sobre o processo de envelhecimento, sobre o envelhecimento. Então é natural, e aí eu vou falar
da educação física, desse lugar da educação física, né? Sobre esse envelhecimento que eu vi acontecer nos outros e que hoje eu percebo em mim mesma, né? Esse processo. E ele não é etário, porque você chega, eu faço 60 anos nós estamos em janeiro, daqui a 7 meses, e não percebo, assim, aquele envelhecimento que eu vi nos outros, né? E eu tinha as minhas referências, eu tinha alguns alunos que eu olhava e dizia, não, esse é um modelo de velhice que eu quero para mim, né? E que hoje são pessoas frágeis, né? São pessoas frágeis, pessoas que envelheceram com alguns problemas de saúde, mas que na época, para mim, naquela idade que eu me encontrava, eram referências, né? Então a velhice é uma grande surpresa. É uma grande surpresa. Nós sabemos que nós construímos esse processo de envelhecimento diariamente. Né? Quando amanhece o dia, quando nós acordamos, se nós dormimos bem, se nós tivermos uma noite tranquila, que nos recompôs, né, que o sono é extremamente importante, o nosso envelhecer vai ser diferente de uma noite mal dormida, de uma noite de preocupação, né? O nosso envelhecimento se constrói diretamente relacionado com aquilo como eu me alimento, né? A alimentação é de fundamental importância, e hoje a educação física, né, reconhece que é preciso que o exercício físico precisa casar com a alimentação para andar juntos, né, e obter aí os benefícios de um e de outro, né. Então, é uma construção diária, né, mas não há uma certeza. Nós não temos certeza de que a nossa velhice vai ser saudável, vai ser tranquila, porque os problemas, você pode estar aposentado, você pode ter uma boa aposentadoria do ponto de vista financeiro, não precisa ser uma boa aposentadoria, mas uma aposentadoria suficiente, vamos dizer assim, né? Porque pode ser bom para um e não ser bom para o outro, né? Então, essa construção, ela se faz diariamente, e não há certeza de nada, de que teremos uma saúde ao longo dos anos, de que teremos disposição para nos exercitar ao longo dos anos, porque as coisas são casadas. O meu psicológico tem grande influência, né? A minha mente tem grande influência nas minhas decisões para a minha vida. E isso eu fui percebendo no conviver com as pessoas, né? Então é um programa. Sim? Você falou, dentro do que você falou aí, eu vejo muito hábitos de vida, né? Você está falando de alimentação, sono, uma atividade física e até a parte emocional, né? Então, o processo de envelhecimento é algo, né, que nem você falou, construído com base nesse tripé ou nesses 4 pontos. E essa construção que você falou, ela não pode ser garantida, né? Mas ela pode ser trabalhada para que ela venha da melhor forma. Então a gente tem uma forma, existe uma forma, assim, se a gente for pensar, existe uma forma ou uma fórmula mágica de envelhecer com mais saúde. Não quer garantir que você vai ter saúde, mas você pode fazer um processo para que tente conquistar isso, né? Exato. Nós temos uma questão que é de ordem genética, né? A genética é determinante na nossa vida. Você tem razão quando você fala na questão dos hábitos de vida, mas tem questões culturais, né? Eu, por exemplo, sou gaúcha, né? E eu me criei comendo muita carne, né? Faz parte, é a base da alimentação, vamos dizer assim, do gaúcho, a carne.
comidas, e eu sou de uma região, sou da região da Campanha, né? Do interior, lá na fronteira com o Uruguai, onde a alimentação é uma alimentação diferente de outras regiões, para que eu me adaptasse a mudar meus hábitos alimentares. Ainda hoje eu tenho dificuldades com relação a isso, né? A mudança da alimentação, a mudança de hábitos é extremamente difícil. Não estou querendo aqui ser negativista, no sentido de dizer, olha, nós estamos determinados a sermos dessa forma e não vamos mudar. Podemos mudar, devemos mudar os nossos hábitos de vida, mas é uma coisa que não é fácil, porque nós somos bombardeados com informações, por exemplo, da nutrição, né? E é muito difícil você mudar alguns hábitos, e principalmente pessoas com mais idade são um pouco resistentes à mudança de hábitos de vida, né? Eu costumo dizer que você deve ser fiel à sua cultura, né? Mas que você deve também se desafiar, né? A conhecer coisas novas, a fazer coisas novas, a experimentar alimentos novos, né? Assim como se deve experimentar também o exercício físico, que é uma grande dificuldade você aderir a programas. Para aquelas pessoas que como eu, por exemplo, tiveram, e eu estou me citando como exemplo aqui, porque eu acho que fica mais fácil, né? Eu já estou nessa transição. Daqui a 7 meses eu estou idosa. A minha primeira providência vai ser tirar meu cartão de estacionamento. Essa vai ser a minha primeira providência. Mas você tem que se... Para quem praticou exercício físico ao longo da vida, né, durante a vida escolar, por exemplo, quando que você começa, Rafael, a praticar atividade física? Normalmente é na escola, né? A escola favorece a prática desportiva, né? Normalmente é a prática desportiva, através das modalidades esportivas, que você desperta no indivíduo, na criança, o gosto pelo movimento. Agora, o movimento faz parte do homem, né? Desde os primórdios. Eram os mais fortes que sobreviviam, aqueles que corriam mais, aqueles que eram mais fortes, que lutavam, que tinham que lutar pela sua alimentação, não é? Então, eram os mais fortes que sobreviviam. Então, o movimento faz parte da vida do homem, né? Mas também acaba que a vida moderna acabou tornando esse indivíduo um pouco mais sedentário, já não precisava correr para fugir dos animais, já não precisava lutar, matar para se alimentar, e foi tornando os indivíduos mais sedentários. E a escola tem esse papel, né, de colocar esse indivíduo em contato com o exercício físico, ou com o esporte, ou com o exercício físico, com as modalidades esportivas. E aí, a partir daí, você cria esses hábitos. Mas a vida moderna também, à medida que você começa a trabalhar, começa a se envolver com atividades laborais, que você precisa sobreviver, já às vezes não há mais espaço, né, vai ficando pequeno o espaço para o exercício físico. E não há, de uma maneira geral, esforços ou campanhas públicas para incentivar as pessoas a se exercitarem, né? Então você acha que com esse Covid agora, que é a área de saúde, a gente da educação física, do movimento, a gente está ganhando uma certa repercussão, porque os órgãos mesmo, internacionais, estão falando da importância do exercício físico, até não vamos colocar de combate ao Covid, mas assim, como uma prevenção quem está ativo, né, quem colhe os frutos também de estar ativo, que não está diabético, não está hipertenso. Você acha que agora a gente vai ter um pouco mais de autoridade, vamos falar assim? Não é o termo autoridade, mas você acha que as pessoas vão se ligar um pouco mais para essas práticas? Porque eu estou achando que hoje em dia a prática do exercício físico, pelo Covid, pelo que aconteceu, as pessoas estão mais atentas. Opa, eu tenho que fazer um exercício, senão eu posso pegar uma doença séria.
Você acha que isso vai mudar de forma significativa? Eu acho que, de uma maneira geral, as áreas da saúde e todas as áreas reconhecem a importância do exercício físico. Não há congresso nenhum, por exemplo, você vê um congresso na área de nutrição, o exercício físico vai estar lá. Você vê um congresso na área da medicina, na parte da cardiologia, por exemplo, vai reconhecer a importância do exercício físico. Então, todas as áreas reconhecem, né? Esse é um espaço que já está ganho pela educação física, né? Pelo exercício físico, da sua importância. Nós sabemos o quanto é importante e as áreas todas reconhecem. Agora, na educação física, na pandemia, isso está mais disseminado, a importância de se exercitar, né? Eu estou lendo um livro super interessante que chama O Músculo da Alma, do Nuno Cobra Júnior. Esse livro aqui vai ficar ao contrário aí, mas é um livro extremamente interessante com o qual eu estou me identificando muito. Não, é o Nuno Cobra Júnior, é o filho do Nuno Cobra, que é mais conhecido, que era o treinador do Ayrton Senna. Mas eles defendem o movimento puro, simples. Por exemplo, as caminhadas, né? Quando a gente orienta, normalmente a recomendação é para que se façam caminhadas, né? Então ele diz que se você fizer 20, 30 minutos de caminhada todos os dias, não há necessidade de você fazer um outro movimento ou entrar numa academia para fazer musculação. Apenas a caminhada. Então ele defende exercícios mais simples, né? E condena exercícios de alto rendimento, por exemplo. Então, me chamou muita atenção algumas passagens desse livro, dito pelo próprio Nuno Cobra, que prefere errar para menos do que para mais, e essa tem sido uma das minhas máximas no GEPAF, né? Que eu sempre digo para os meus estudantes que eu prefiro errar para menos do que eu prefiro errar para mais. Que eu estou treinando um joelho de 60, 70 anos, né? Esse joelho tem 70 anos, então a gente tem que pegar leve com esse joelho, né? Mesmo que eu saiba que meu objetivo lá na frente, que eu saiba que as recomendações do treinamento resistido para idosos é o treinamento, né? De moderada a alta intensidade, é a partir do moderado que você tem ganhos significativos na força, na massa muscular, na densidade mineral óssea, mas inicialmente eu prefiro errar para menos. Eu prefiro errar para menos e ter esse aluno comigo durante anos, como eu tenho alunos há 23, há 10, há 15 anos no meu programa, e tenho vários há 23 anos, do que eu treinar muito forte, por exemplo, e não conseguir que as pessoas permaneçam comigo. E as pessoas procuram programas de exercício por recomendação médica. Infelizmente, normalmente um idoso, quando procura uma academia, é porque o médico orientou que ele procurasse. Isso é uma pena, né? Assim como a minha construção do meu envelhecimento ela é diária, a minha atividade física também deveria ser, o movimento deveria ser eu deveria ter um momento do meu dia para me movimentar. E não necessariamente um exercício, poderia ser uma música, por exemplo, um forró, como os idosos gostam muito. Coloca um forró ali no som e vai dançar, vai gastar uma energia, né? São pequenas ações que a gente consegue fazer para que a gente consiga mudar o comportamento dessas pessoas, né? Isso eu tenho feito ao longo dos anos. As pessoas ficam no programa, não porque porque os professores são excelentes, mas porque elas começam a perceber no corpo delas alguns benefícios. E são os pequenos benefícios que fazem a grande diferença. Como, por exemplo, cortar a unha
do pé. Né? Olha, eu já consigo cortar a unha do pé. Né? Os relatos, né? Você trabalha com isso, você sabe muito bem, os relatos são incríveis. A pessoa treina 1 semana, 2 semanas e já acha que está mais forte. E a gente sabe que não, que a força só vai vir depois da 12ª, 14ª semana de treinamento, que realmente ela vai ganhar força efetivamente, né? Mas ela já relata ganhos, benefícios do exercício. Mas o maior desafio para mim não é que ela fique forte, mas que ela permaneça no programa. Esse é o maior desafio. Então, o exercício tem conseguido benefícios maravilhosos para as pessoas, né? E para os idosos, quando eles participam de programas somente para pessoas, no caso, como é no GEPAF, a partir de 60 anos, eles encontram iguais, outras pessoas com os mesmos problemas, às vezes, do que eles em termos de problemas de saúde. E alguns problemas de saúde são decorrentes do descuido com o processo de envelhecimento. Né? Isso é uma outra questão que a gente tem que ficar atento. Né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas chegam para a gente com problemas de saúde que foram negligenciados ao longo da juventude, depois da vida adulta. Né? Ninguém enxerga, o envelhecimento parece que está longe, mas ele está bem pertinho. Eu preciso ter essa consciência. O envelhecimento, como você falou, é algo construído, né? E as pessoas não se tocam. Só começa a se tocar quando meu metabolismo abaixou, que a maioria das pessoas percebe, né, a queda de metabolismo, quando fala assim, nossa, hoje em dia eu como uma comida e engordo. Antigamente eu podia comer qualquer coisa que eu estava bem. Nossa, hoje uma noite... Hoje, Marisete, sem brincadeira, eu valorizo tanto. Meu avô, quando eu tinha 24, 25 anos, meu avô falava para mim, meu filho, uma noite de sono mal dormida é um prejuízo que nunca mais você vai conseguir reverter. Meu Deus do céu. Hoje eu vejo isso na minha pele. Eu estou com 42 anos. Eu falo assim, cara, o dia que eu não durmo bem, parece que o dia foi uma derrota. E meu avô falava aquilo, eu estava no gás total, né? Você podia emendar 4, 5 noites aí, dormindo super pouco, que você estava zero. E hoje eu falo, poxa, por que eu não ouvi meu avô? Olha o conhecimento já lá desde cedo e eu negligenciei. Mas quando eu te falei do Covid, eu não falei nem pelas outras áreas de saúde, não. Eu estou falando assim, a população mesmo. Porque uma coisa diferente, Marisete, que eu vejo muito, é igual fumar. Eu gosto de dar o exemplo do cigarro. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Mas os fumantes fumam. Porque eles esperam o prazer imediato do cigarro e não pensam na consequência crônica e o efeito que aquilo vai fazer. O que eu te falei, assim, hoje a população parece que está caindo a ficha, é algo tão básico, mas eu acho que a população está começando a cair a ficha do quanto a atividade física, ela colocar na rotina dela mesmo, pode prevenir várias coisas, né? Porque começou a se falar pelo Covid, quem faz atividade física, quem toma sol, que é algo básico que a gente tem que fazer, quem toma sol tem menos tendência, se pega Covid é uma menor intensidade. Eu acho que abriu a cabeça das pessoas para essa prática e os benefícios reais para doenças mesmo, né? Eu acho que a população, não o meio acadêmico, não a gente que estuda o envelhecimento, mas a população em geral fala assim, opa, eu acho que eu preciso realmente começar a fazer isso para desestressar, para o que quer que seja. Você vê, por exemplo, a questão da imunidade, né? O exercício favorece a imunidade. Os idosos que foram internados em função da Covid, e a gente tem casos de muitos idosos com idade avançada que foram internados e que sobreviveram, né? Passaram por todo aquele processo de internação e desgaste. E a maior parte dessas pessoas que tiveram, porque alguns não tiveram sintomas, né? Tiveram uma manifestação bastante fraca do vírus. Outros, os que tiveram internação, a maioria que saiu não foram pessoas sedentárias, pessoas que não faziam nada, né? Foram pessoas com idade avançada, mas pessoas ativas, pessoas cognitivamente preservadas e pessoas que faziam as suas atividades de vida diária.
Eu defendo muito, né, as AVDs, as atividades de vida diária. Defendo muito e estou fazendo um projeto, desenvolvendo um projeto na universidade sobre a funcionalidade global. Porque eu acho que as pessoas, eu defendo, isso a gente vai conseguir, através dessa pesquisa, comprovar ou não isso, mas que pessoas, né, a partir dos 60 anos, que aqui no Brasil é considerado idoso, que mantêm as suas atividades de vida diária, pessoas que não é o exercício, que é diferente da atividade física do exercício, mas que mantém, a minha teoria é essa, pessoas que mantêm as suas atividades de vida diária, né, conseguem ter uma funcionalidade melhor do que aquelas pessoas que não fazem nada, né, ou que terceirizam as suas atividades de vida diária, que é bastante comum, né. Então eu não passo roupa, eu terceirizo que alguém passe a minha roupa. Eu não coloco mais nem a roupa na máquina, alguém faz isso. Algumas pessoas nem a própria cama arrumam, não passam uma vassoura, enfim, não cuidam, não fazem essas atividades do dia a dia, não cuidam do jardim, etc. Como que é a funcionalidade dessas pessoas? Eu acredito que as pessoas que preservam a sua funcionalidade, a sua atividade de vida diária, preservam a sua funcionalidade. Que no fim do cabo as pessoas que se movimentam conseguem ficar funcionais, né? Porque tem muita gente que não se movimenta. Tem lá no grupo Longevidade mesmo, eu pego, às vezes, pacientes lá de 35 anos que estão piores do que os pais. Hoje em dia, né, a semana passada eu tive uma paciente que foi ela e o filho. E eles tinham sessão, né, da osteopatia, eles tinham uma sessão, era o filho e depois a mãe. Cara, quando eu fiz a avaliação da mãe, a mãe dele tinha tipo 60 anos, o garoto tinha 32, nossa, assim, e ele estava muito pior do que a mãe em funcionalidade. Por quê? Porque a mãe era isso que você falou. A mãe fazia as coisas em casa, faz uma comida, faz compra, não sei o que, o menino tá lá, né? Tá trabalhando no computador, ninguém movimenta ele muito, e a funcionalidade dele bem pior do que a da mãe. Então, o envelhecer dele, teoricamente, pode ser bem pior do que o da mãe, né? Pois é, essa é uma grande indagação que nós temos no GEPAF, e eu estou formatando, organizando um projeto no sentido de buscar essa informação e de defender que as pessoas se mantenham o máximo possível ativas, mesmo que sejam com essas atividades de vida diária ou com uma caminhada de 30 minutos, 20 minutos por dia, para manter a sua funcionalidade. E, obviamente, que se for possível que essas pessoas participem de programas, né, se matriculem em academias, ou em estúdios, ou personal, enfim, para que elas mantenham a sua saúde física. Porque o corpo humano foi feito para o movimento. Se você para de movimentar, ele vai gritar, ele começa a gritar, começa a doer o ombro, começa a doer o quadril. É a falta de movimento que faz isso, né? Claro que, e o excesso de movimento. São duas coisas também, né? Você não vê um atleta de alto rendimento 100% saudável, sem nenhuma dor, né? Eu conheço relatos de atletas de alto rendimento que relatam que sentem dor, e isso é só procurar nas redes sociais, enfim, na internet, sentem dor o tempo inteiro, né? E às vezes uma pessoa de 80 anos tem um incômodo aqui, outro ali, mas não sente a dor que esse atleta de alto rendimento sente, né? Então o movimento de leve a moderado é de fundamental importância para a manutenção da saúde física do indivíduo.
E, obviamente, que isso não se constrói só com movimento, a saúde se constrói também com a nossa mente. Tem um estudo da Universidade de Harvard, um estudo longitudinal, o maior estudo longitudinal, que hoje deve ter 82 anos, que eles acompanham um grupo de homens, né? Há 82 anos, eles acompanham esses homens, já tem nesse estudo pessoas com quase 100 anos, que estão sendo acompanhadas ao longo da sua vida, e aí elas são entrevistadas e têm perguntado como tem sido a alimentação, com relação à saúde, têm feito exames de marcadores biológicos, para ver como que é o comportamento da saúde global desse indivíduo. E, para surpresa desses pesquisadores, o que faz essas pessoas as pessoas mais saudáveis, segundo os relatos, é que o mais importante para eles é como são as relações que se estabeleceram ao longo da vida. O que faz essas pessoas saudáveis são as amizades, são o marido, ou a esposa, o companheiro ou a companheira, e principalmente as relações saudáveis com outras pessoas, né? Então, interessante que aí você fica pensando, poxa, alimentação é importante, é super importante, você tem uma boa alimentação, mas aí eu volto àquela questão de que tem a sua cultura, né? Então, por exemplo, hoje eu não como churrasco toda semana, mas aquela coisa, eu como menos carne porque eu sei que a carne causa uma série de problemas, mas eu não posso ver a foto de um bife que eu vou salivar. Então, como hoje em dia na minha casa só eu como carne, então é mais comedido, mas eu não me privo, eu não tiro de mim o prazer de comer uma boa carne, entende? Então, por exemplo, para um paulista, né, um paulista da gema, ou paulista que gosta de uma pizza, não vai ficar sem comer a pizza que ele comeu ao longo de toda a sua vida. Obviamente que ele não vai comer isso todo dia, uma pessoa consciente, mas ele não vai se privar, né, de comer uma pizza, não vai, as pessoas não devem se privar de ter prazer através da alimentação. Só que tem que ter consciência de que o excesso, todo o excesso faz mal, assim como o excesso de exercício faz mal, né? O excesso de noite mal dormida aí para o pai de crianças pequenas faz mal, né? Então, mas tem momentos que você precisa revezar com a sua esposa, né? Você tem que dizer, não, se chorar, deixa que eu vou lá e cuido, né? Você sabe que ela também precisa descansar, tem um dia inteiro para cuidar dos meninos. Então, a gente não pode ser radical em nada, nem no exercício, né? Então, por exemplo, eu pedalo, eu gosto de pedalar. Outro dia eu estava lendo esse livro mesmo, do Bruno Cobra, que ele diz que o exercício, que o ciclismo, né, ele tem uma série de contraindicações, toda a sua cadeia muscular posterior fica extremamente contraída, a sua lombar pela posição, né, dizendo que o exercício sentado, né, promove uma série de desequilíbrios musculares, né? Mas eu não sou nenhuma atleta, eu faço por prazer. O prazer de estar na trilha, o prazer de ver o sol nascer numa trilha, né? O prazer de você estar em contato com a natureza, supera todas essas contraindicações. E aí, obviamente, como com experiência na área do exercício físico, eu faço as minhas compensações. Então, 3 vezes por semana eu tenho um professor, um personal que vem até minha casa e faz um treinamento, e outros 3 dias da semana eu faço o meu pedalzinho ali, tranquilo, né? Consigo superar. Interessante essa coisa da idade, que você está numa trilha, às vezes você
deixa muito jovem para trás, né? Então não é a idade que determina, né? É a sua condição, é aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Não é um processo fácil, mas é um processo necessário. É um processo necessário. E pessoas que como nós, professores de educação física, fisioterapeutas, que trabalhamos com exercício, que sabemos da importância do exercício, nós não somos modelo, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu não tive tempo para o exercício. Eu não tive tempo para o exercício. Eu ficava horas trabalhando na frente de um computador, sentada numa cadeira, e não tinha disposição para o exercício, né? Aí depois a vida vai mudando, as coisas vão mudando e você retoma, né, essa condição do exercício físico de forma mais regular, que é o que a gente sabe, que a regularidade é de fundamental importância. E aí, o Marisete, como que é para você? Você falou aí que tem um personal. Como que é para você ter aula com outro professor? Que eu não consigo. Por enquanto eu não consigo. Pode ser que algum dia eu consiga. Porque o cara me passa uma coisa. Eu tenho um professor maravilhoso. Eu tenho um professor maravilhoso, maravilhoso. Sou apaixonada pelo meu professor. Então, sou suspeita para falar. Óbvio, e assim, é legal que eu possa fazer essa leitura positiva, né? Nós temos excelentes profissionais hoje no mercado, temos excelentes profissionais. Eu dei a sorte de ter uma indicação de um dos professores que trabalham comigo no GEPAF, desse professor que para mim, pedagogicamente, ele é perfeito, é um cara que sabe prescrever um treino de forma equilibrada, né? Leva em consideração a pessoa que eu sou, assim como nós no GEPAF, você no Longevitar, nós consideramos muito o indivíduo, quem é aquele indivíduo que está na nossa frente. Eu acho que o grande sucesso do meu trabalho, de outros trabalhos longevos na educação física com idosos, é como nós consideramos essas pessoas. Eu olho para as pessoas, e quando você olha para o idoso, o que você vê? Você vê um idoso, você vê um cardíaco, você vê um transplantado, você vê uma pessoa que tem prótese. Não, você vê um indivíduo, você vê o João, a Maria, você vê a Marisete, você vê o Rafael, né? Pessoas com anos de vida, com histórias, né? E é para essa pessoa que a gente tem que prescrever o treinamento, né? Nós temos que considerar de onde ele vem, para onde ele vai, né? O que ele espera do exercício físico, o que ele quer do exercício físico. Porque muitas vezes as pessoas desistem dos treinamentos porque vão procurando coisas que elas não vão encontrar. Que o exercício não é capaz de dar e às vezes o professor não tem essa sensibilidade, né, para dizer para o aluno que, olha, o que você busca, né, você não vai conseguir nesse tempo que você quer. Às vezes não é no tempo que o aluno quer, às vezes leva mais tempo, né? Então eu comecei sem nenhuma carga, né? Quando eu vejo o professor chegando, pegando as anilhas, pegando o querobel, eu vejo o barulhinho, eu já sei como é que vai ser o treino daquele dia, né? Então, eu tenho me divertido no meu treinamento, tenho muita experiência com exercício, então tem mais facilidade, obviamente, para executar esses treinamentos, né? Porque tem mais familiaridade com o exercício físico, coisas que a gente tem que considerar quando a gente está prescrevendo treinamento para uma pessoa que nunca treinou. Às vezes o aluno tem 70 anos e é a primeira vez que ele vai começar a fazer exercício, né? E isso precisa ser considerado, né? Eu costumo defender o exercício que seja confortável para o aluno, que ele consiga executar, que ele se sinta bem, né? Não vou pegar um aluno de 70 anos e fazer teste de URM, entendeu? No segundo encontro com esse aluno, para poder prescrever o treinamento. Isso aí é um absurdo, né? Isso não existe. Não pode ser dessa forma.
Oi, Marisete. Oi, você está me Agora eu tô, ouvindo, Rafael? agora eu tô perfeito. O som tinha ficado meio abafado, meio. Aí ele voltou, aí depois ele fez de novo, você caiu e agora a gente voltou. Não sei se é o fone de ouvido que a bateria está baixando, alguma coisa, mas ele tinha ficado bem Agora diferente, você assim. está me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Tá ótimo. As, tecno... Marisete, As tecnologias estão nos testando, né? mas isso é uma maravilha. Mais um fator para a gente trabalhar na cabeça e desenvolver essa parte mental aí, né? Ficar mais uma Nós, coisa diferente para a gente pegar. Aí eu já quero aproveitar esse gancho da tecnologia, Marisete. O GPAF, durante muito tempo, ele foi presencial. E com esse Covid, como que vocês fizeram? Como que os idosos conseguiram estar com vocês lá no GPAF durante esse processo? então, as nossas aulas, elas são presenciais, sempre foram, né? Essa é a primeira vez da minha existência que eu vivo uma pandemia, né? O que eu acho até positivo, né, a gente poder levar essa história para contar, que a gente passou por uma pandemia, não é? Eu tenho alunos que passaram pela gripe espanhola e outras coisas, e agora eu tenho uma pandemia para contar, né? Nós temos uma pandemia para contar. É verdade. E aí, quando na primeira semana de aula, a, veio a pandemia, na nossa primeira semana de aula no GPAF. E aí nós tivemos que paralisar as atividades e ficamos 2 meses sem aula. E nesses 2 meses nós encaminhávamos para os nossos alunos alguns vídeos de aulas que nós achávamos que eles poderiam fazer, mas nós percebemos que as pessoas não estavam treinando, que eles não estavam fazendo as aulas, nenhuma aula, né? Porque no início da pandemia a gente ficou esperando que a coisa fosse breve. Nós não tínhamos Uhum. ideia da dimensão que as coisas tomaram. E aí um dia eu fiz uma reunião com os professores e disse a eles que nós tínhamos que retomar as nossas atividades de forma síncrona ou assíncrona, mas que nós tínhamos que retomar. Os professores tiveram muito receio, que imagina dar uma aula de exercício físico sem corrigir, sem tocar no aluno, né? Porque o professor de educação, o exercício físico, a prática desportiva tem muito contato, favorece muito o contato físico, as pessoas, a gente abraça, a gente toca, a gente mostra como é o exercício, né? Para despertar também a consciência corporal através do toque, né? Isso é psicomotricidade, né? E nós percebemos, e aí os professores ficaram com muito receio de fazer dessa forma. E aí depois eu fiz uma reunião com os alunos, chamamos os alunos para uma reunião no Zoom, que é uma plataforma para encontros online, e ensinamos aos alunos como fazer, obviamente. E quando nós fizemos a primeira reunião e que as pessoas que entraram se encontraram e se viram, foi muito interessante, né? Nossa, fulano, Beltrano, que legal, professor, e aí foi muito legal. E aí eu percebi que era possível a gente fazer uma aula online, que era possível, mas não aquela aula gravada e encaminhada, não, presencial, online, né? E, e aí eu dei a primeira aula. Eu disse, não, deixa aqui. Os professores continuavam receosos. E eu falei, não, deixa comigo que eu vou. Deixa comigo. Não dá nem para chamar aquilo de aula. Mas o objetivo era encontrar as ver as pessoas me verem, passar movimentos, as pessoas se movimentarem, a gente vê as pessoas se movimentando, construir esse primeiro contato. E foi muito positivo. Aí nós desenvolvemos, aí vem o desafio de você desenvolver metodologias, né?
Fazer uma live aqui, você desenvolveu as suas metodologias para isso, né? Fazendo, você desenvolveu, e nós fomos desenvolvendo as nossas tecnologias. Foi muito interessante, eu diria que 50% dos nossos alunos aderiram, se desafiaram para aprender, que aí é uma coisa da questão do envelhecimento. Se você se desafia todo dia com alguma coisa nova, né, não é que você não vai envelhecer, mas você vai envelhecer diferente. Né? Você vai envelhecer mais esperto, seu cérebro, o cérebro, quando desafiado, ele se renova, né? Ele faz novas conexões. E isso retarda o processo de envelhecimento e outros processos, como processos demenciais, né? Uma mente, uma mente ativa, né? Uma mente ativa reduz processos demenciais do que uma mente que não faz absolutamente nada, fica sentada vendo televisão, não é estimulada, não é desafiada. Então, aqueles que se desafiaram só ganharam, né? Porque ganharam encontros semanais, né? Com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus professores, né? Estabeleceram relações, começaram a assistir lives, né? Descobriram o mundo virtual, né? Começaram a assistir lives, fizeram perfil no Instagram, quem não tinha, fez perfil no Facebook, no Instagram. Então, se desafiaram, então tiveram benefício. Para nós, professores, foi um grande desafio, porque nós tivemos que desenvolver processos, né, passo a passo, para baixar os aplicativos necessários para assistir a aula. Tivemos que ensinar as pessoas posicionamento de câmera, muitos usam celular. Hoje nós já temos alunos que usam celular e usam computador, porque ele escuta em um e vê a imagem no outro, que o computador tem uma imagem maior, facilita para ele, mas ele ouve o áudio no celular, então foram se desafiando. Então, extremamente positivo isso para as pessoas, né? E nós também, como professores, desenvolvemos uma metodologia de treinamento completamente diferenciada da sala de musculação, que era a nossa atividade principal, né? Musculação. E aí hoje nós temos o treinamento que nós chamamos de treinamento funcional, com o objetivo da melhoria da força, né? Da flexibilidade. Nós temos o Pilates e temos também um treinamento para prevenção de quedas, que é o circuito de equilíbrio, né? Tudo virtual. E o mais interessante é que nós temos pessoas de outras regiões do Brasil, né? Temos alunos do Mato Grosso, temos alunos de Minas, temos muitos alunos aqui do entorno de Goiás, temos alunos de Santa Catarina, temos alunos de São Paulo, né? Então, pessoas que ficaram, eles mandam o link para os amigos e os amigos acabam acessando as nossas atividades. Então, o GEPAF hoje é nacional. As nossas atividades estão sendo acessadas por pessoas. Fizemos muitas lives com professores de outras universidades, explicando a nossa metodologia, compartilhando a nossa experiência, ajudando na formação de profissionais, estudantes de outras universidades assistindo às nossas aulas. Então, a tecnologia abriu um leque de possibilidades para prescrição e treinamento de idosos no período da pandemia. Eu acho que essa é uma tendência. Tenho a impressão que esse ano a gente ainda deve ficar virtualmente, né?
E, enfim, estamos trabalhando dessa forma. Eu te falei que a minha luz ia desligar e ela desligou. Mas a iluminação tá ótima. Então você falou de 2 mitos que vocês conseguiram, assim, vencer, né? Porque existe o mito que a educação física só tem que ser presencial, e existe o mito de que os idosos não conseguem mexer com tecnologia. Então, o GEPAF, em uma. A gente também passou por nossos alunos, mas você vê uma faculdade com. Vocês têm muito mais alunos do que a gente, assim, e os 2 mitos foram vencidos, né? É verdade, nós conseguimos desmistificar, né? Quebrar alguns estereótipos aí de que o idoso, por exemplo, é um indivíduo incapaz, né? Então, por exemplo, daqui a 7 meses, se nós fôssemos considerar isso como uma verdade absoluta, de que as pessoas, à medida que envelhecem, são incapazes, né? Nós não teríamos assistido ao longo da pandemia, né? Live do Gilberto Gil, live do Caetano Veloso, né? Tantas pessoas se reinventando, pessoas que não tinham acesso, muitas pessoas não tinham acesso a, a essa tecnologia, né? E se desafiaram e hoje estão aí, né? E você falou uma coisa, mas acho que ficou aqui na minha cabeça, porque eu estou lendo um livro também que fala muito sobre isso, como o cérebro funciona. Ele fala sobre neurociência assim, do cérebro, né? E ele fala que a maior vantagem para o envelhecimento, no livro, ele fala que é o desafio real. Não é se você é uma costureira, você continuar costurando. É você causar algo que você tenha muita dificuldade em realizar no início, para que você forme novas conexões, né? E essas novas conexões sejam realmente te capacitem a ter uma saúde cognitiva melhor. A neurociência é maravilhosa, né? A neurociência é maravilhosa. Só a força do seu pensamento, por exemplo, você acordar com bons pensamentos, né? Direcionar o seu pensamento para coisas boas, já muda a neuroplasticidade do seu cérebro, né? Com pequenas coisas, com a meditação, por exemplo, né? Já tem uma série de estudos que comprovam o quanto a meditação é capaz de mudar a neuroplasticidade do cérebro, né? Então, acho que para um processo de envelhecimento salutar, saudável, né? É você ter bons pensamentos, é você acreditar que você é capaz, né? Porque para fazer exercício você precisa acreditar que você é capaz. Essa mudança de hábitos, ela é muito particular, né? Você optar por ter alimentação diferente. Eu fiz uma horta aqui na minha casa, e durante vários meses, o período da seca quase que todo, eu consumi alimentos produzidos num canteiro minúsculo de horta, né? Consumi couve, rúcula, agrião, cheiro verde e outras tantos alimentos plantados num canteiro, no quintal da casa, entende? Então, assim, e o prazer de você... E você pode fazer isso num vaso de planta, desde que você tenha um local onde pegue sol, por exemplo, né? Você pode fazer isso no vaso. Eu tenho vários amigos que moram em casa que têm horta em vasos, né? E tem uma alimentação diferenciada, extremamente saudável, se alimentam super bem, né? E com relação à atividade física, muitos dos meus alunos fazem as aulas online, as aulas do GEPAF, e aí nos dias que não tem aula do GEPAF, eles ainda fazem as suas caminhadas matinais, né? Coloca máscara ou sai cedo de manhã e procura um local onde não tenha muito movimento, muito trânsito de pessoas, e isso me parece bastante possível na maior parte das regiões administrativas do DF, e não precisa caminhar 1 hora, você pode fazer
Faz por tempo, eu oriento que as pessoas caminhem por tempo. Caminha 15 minutos, 15 indo, 15 voltando, depois vai aumentando à medida que você vai se sentindo confortável, porque não adianta você sair no primeiro dia e fazer 40, 50 minutos de atividade, voltar para casa com bolha no pé, né? E aí ficar mais 2, 3 dias se recuperando da caminhada exagerada do primeiro dia, né? Então vamos devagar, mas vamos sempre. Vamos devagar, mas vamos sempre. Eu acho que isso é de extrema importância, né? Você não precisa fazer supino com 100 quilos, né? Faça caminhada de 30 minutos. Mude seus hábitos e aí você vai se desafiando. E a diversificação de exercícios também é de fundamental importância. Não oriento ninguém a comprar esteira, não oriento ninguém a comprar bicicleta estacionária, a não ser que essas pessoas precisem de um cabide no quarto. Aí sim pode comprar. Que é o que acaba virando, não é verdade? Né? Antes da esteira, vai caminhar na rua. Se você adquirir esse hábito, e a gente conversa sobre você adquirir uma esteira. Mas antes disso, não. Tem alunos meus que caminham na rua e eu falo, não compre esteira. Aí ele fala, mas eu já caminho na rua há 10 anos. Então, você caminha na rua há 10 anos porque você tem o prazer de ver a árvore, o passarinho, cruzar com gente, ter o sol. Você vai colocar uma esteira dentro de casa, bicho, você não vai fazer, cara. Vai olhar para quê? Para televisão? Para a parede? Exatamente. Essa coisa do olhar é de fundamental importância. Você tem que ter para onde olhar, você tem que ter horizonte. As pessoas que têm horizonte têm uma outra visão da vida. Tem que ter para onde olhar. Isso é de fundamental importância. E na esteira não vai te dar isso. Vai te dar uma televisão ou vai te dar uma parede. Ou uma janela, enfim. Né? Mas você não sai do lugar. Né? Claro que depende muito da condição. Às vezes é uma pessoa que está recuperando de uma cirurgia. Enfim, cada caso é um caso. Né? As pessoas são indivíduos. Né? E a gente tem que considerar, cada caso é um caso. Agora, quem tem para onde pedir socorro, quem tem um Rafael na vida, uma Marisete na vida, pergunte antes de fazer, né? É melhor, porque senão vai gastar dinheiro e vai ficar em casa o caminho de cara da peste, viu? Exatamente. Marisete, a gente falou sobre muita coisa aqui, mas eu queria que você resumisse para a gente, lógico, a gente falou milhares de coisas, mas eu queria que você tentasse resumir o que seria o envelhecer para você, a sua forma de ver o envelhecer saudável, com todas essas concepções que você falou, mas eu queria que você tentasse condensar. Se você tivesse que fazer um resumo da live de hoje, o que você falaria para mim sobre o que é o envelhecer? O título, O Envelhecer, segundo Marisete. Bom, o envelhecer é um processo, né? E aí nesse processo entra a cultura de cada um, os hábitos de cada um. Ele é contínuo, né? Ele é biopsicossocial, né? Tem aspectos biológicos do envelhecer, do processo natural do envelhecimento. À medida que os anos vão passando, você tem perdas no seu organismo, né? Em todos os sistemas. Nós fomos feitos com prazo de validade, né? O que faz esse prazo de validade ser mais longo ou menos longo são os nossos hábitos de vida, né? É como nós transitamos pela vida, né? Um fumante fuma, sabe que faz mal, mas não consegue parar. Mas também não faz nenhum movimento para parar, porque existe uma série de alternativas para isso. Não é fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, mas existem alternativas para parar, né? É preciso que a pessoa tome uma decisão. Então, é um processo biopsicossocial, ele é biológico, então é o processo de envelhecimento do organismo, natural. Obviamente que se você tiver alguma doença, isso vai comprometer esse biológico,
não é? Mas hoje a medicina também avançou muito, as pessoas podem é, viver longos anos com doenças crônicas, né? A farmácia avançou muito nas medicações, então você vive com muita qualidade, apesar de ser diabético, apesar de ser cardíaco, apesar de ter pouca densidade mineral óssea, enfim, né? Problemas de saúde em geral. Ele é psicológico, né? Então, é como que está a sua psique, como que você olha para isso. Se você se olha no espelho e você não se gosta, e você começa a recorrer a técnicas para atenuar aquilo que você não gosta, isso é um... Não sou contra, mas é um problema, é preciso pensar sobre isso. E ele é social, o envelhecimento muitas vezes é social. As pessoas, às vezes, quando aposentam, quando deixam de trabalhar, que é onde a gente tem as nossas relações, a maior parte das nossas relações se dão no âmbito do nosso trabalho, né? Os nossos colegas, enfim. E ele também é espiritual, as pessoas precisam ter um lado espiritual, acreditar em alguma coisa que seja em gnomo, pode ser gnomo, mas que você acredita. Eu tinha um amigo meu que colocava maçãzinha todo dia lá fora, na árvore, para os gnomos. É preciso... né? E abraçava a árvore, né? E se recompunha. É preciso que você acredite em alguma coisa superior a você, né? Porque na hora do sufoco, até aqueles que não creem, né? Jogam as mãos aos céus e agradecem, enfim, né? Então, esse processo nessas três dimensões, biopsicossocial e talvez uma outra dimensão espiritual, é como eu vejo esse processo de envelhecimento. E, obviamente, como professora de educação física, eu vejo o exercício como um grande coadjuvante para ter um envelhecimento saudável, né? O movimento, né? E ele pode ser feito de várias maneiras, em qualquer lugar, né? Como eu falei, você pode botar uma música e dançar, você pode se divertir, você pode experimentar, pode se movimentar deitada, em pé, enfim, de várias maneiras, alguma coisa, e assim, busque alguma coisa que te dê prazer, né? Não vá pelo modismo, não vai para os boxes, nada contra o CrossFit, tá? Eu recebi um vídeo outro dia de uma professora de 72 anos, uma americana professora de CrossFit. O que a mulher faz, meu amigo, é incrível, incrível. Mas busque, mas considere, ela ama aquilo que ela faz. Busque algo que lhe dê prazer, né? Para que você seja, antes de mais nada, feliz. Se você for feliz, você vai ter um envelhecimento saudável, né? Mas lembre-se que a alimentação é de fundamental importância, de que o exercício físico é de fundamental importância, de que o sono é de fundamental importância, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Marisete, eu fiz a pergunta porque a gente está com 1h06, o Instagram deixou a gente já com 1h06. Tchau, Eu sei gente. que eles vão fazer a gente cair, eles vão tombar a gente daqui a pouco. Mas eu quero agradecer mesmo, de novo, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua aula que você deu aqui para a gente, que isso aqui é uma aula para a gente. A gente aprende cada vez mais. Nos detalhes a gente pega muitas coisas e eu posso falar que eu aprendi bastante hoje. E essa live a gente vai colocar no YouTube para que as pessoas que não conseguiram assistir, elas consigam acessar lá o YouTube e ver a sua grande aula que você deu para a gente sobre o processo de envelhecimento. Obrigado Imagina. demais, mesmo, 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 mesmo. Prazer grande estar com você aqui. Muito obrigada. Gente, brigadão, brigadão demais pela disponibilidade de vocês. Eu sempre falo aqui que o nosso maior recurso, o nosso maior bem é o nosso tempo. Obrigado vocês que investiram aí 1 hora e pouco com a gente. Obrigado, Marisete, mais uma vez. Fiquem com Deus. A gente se encontra semana que vem com a Aline Teixeira Alves. A gente vai falar um pouco sobre assoalho pélvico
e a importância dele para a nossa vida e para essa coisa de continência, perdão, e como que isso influencia a gente, tá bom? Gente, um grande abraço, Marisete, um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Até mais. Beijão para vocês. Obrigado, gente.